Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, sendo a sua primeira intervenção nesta Comissão. É igualmente a minha primeira intervenção nesta Comissão e portanto, aproveito também para o cumprimentar. O Sr. Secretário de Estado traz-nos aqui num tom quase ascético e num tom de veras técnico um conjunto de indicadores, aliás descreve os indicadores, faz-nos a sua avaliação, mas esse tom ascético não pode esconder que de facto por trás destes números está a realidade da nossa atividade económica e estão também as pessoas e portanto aquilo que nos é aqui mostrado quase que como positivo e na linguagem do Sr. Deputado Michel Zoifert, não foram estes os termos, mas é apresentado como o mínimo da função crescimento. Portanto, a função crescimento estaria a atingir o seu mínimo e poderíamos respirar de alívio. Dito por outras palavras, isso é o mesmo que dizer que estamos a bater no fundo e que a seguir a bater no fundo, após bater no fundo, virá algo de melhor. Bem, em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, não temos nada que comprove que estamos a bater no fundo, portanto, que estamos no mínimo da função crescimento, nem isso por si só significaria que poderíamos respirar de alívio, estas sim as palavras do Sr. Deputado do PSD, quando se dirigiu ao Sr. Secretário de Estado, quando lhe perguntou se poderíamos respirar de alívio. Portanto, eu julgo que há aqui um tom, a coberto do seu tom técnico e ascético, há aqui um certo tom de delírio ao pensarmos que estes números nos podem indiciar ou pronunciar qualquer espécie de alívio perante a realidade das contas públicas e da execução orçamental em Portugal. Aquilo que nós verificamos é que, de facto, o crescimento em cadeia sofre, ou melhor, a perda sofre um abrandamento, 10 trimestres depois de isso nunca ter sucedido, ou seja, batemos o recorde da Grécia, estivemos 10 trimestres seguidos em queda, e agora há um abrandamento, mas atenção, não há um crescimento homólogo, se fizermos uma comparação homóloga. Portanto, tudo isto não passa de talvez até um mínimo regional da nossa função crescimento que não tem qualquer reflexo depois na prática, no tal alívio para os portugueses. E também, se olharmos para os dados de execução orçamental, verificamos, Sr. Secretário de Estado, que o tal alívio não pode mesmo passar de uma espécie de ilusão que não sei se é coletiva na bancada do PSD, mas que é pelo menos do Sr. Deputado que aqui falou. Porque nós verificamos nesta execução orçamental que a própria receita fiscal cresce sobretudo à custa do IRS, dos impostos sobre os rendimentos, e não à custa, por exemplo, dos impostos do IVA ou do imposto sobre produtos petrolíferos, esses sim verdadeiros indicadores da dinâmica económica, da dinâmica da nossa atividade económica. Portanto, verificamos que não só as contas continuam profundamente desequilibradas, e já lá iremos ao desequilíbrio das contas, mas não só as contas continuam profundamente desequilibradas, como quem paga esse desequilíbrio, provocando um aumento da receita fiscal que é real, mas é conseguido única e exclusivamente à custa dos impostos sobre o trabalho, ou principalmente à custa dos impostos sobre o trabalho, que, como sabemos, aumentaram 36,8%, nomeadamente o IRS. Portanto, isto também demonstra bem a marca de classe deste Governo e a forma como nos vem aqui a tirar areia para os olhos, fingindo ou fazendo crer que estes dados são positivos. E eu, sinceramente, Sr. Secretário de Estado, me pergunto como é que pode ser positivo nós dizermos que o país está a bater no fundo e que são os trabalhadores que estão a pagar as contas ao mesmo tempo que o país bate no fundo. O imposto sobre produtos petrolíferos, por exemplo, que é um indicador até da dinâmica económica, cai. O IVA cai. E, ao mesmo tempo, nós poderemos, de alguma forma, gabar-nos de ter uma melhor receita fiscal só porque se aumentou o IRS sobre os trabalhadores, que é aquilo que mais penaliza as famílias? Bem, é uma dúvida. Sobre o equilíbrio das contas públicas, a própria unidade técnica descreve uma das grandes insuficiências deste relatório de execução orçamental, que é o da ausência dos dados relativos ao IFP. O IFP, que tem um orçamento anual que supera os 900 milhões de euros, não é propriamente algo que possa pura e simplesmente esfumar-se das contas públicas e, portanto, há a crescer
a esta despesa, a despesa com pessoal e segurança social relativa ao IFP, poderíamos esperar certamente uma despesa com pessoal ainda maior do que aquela que é já identificada, e nesse sentido também um déficit orçamental superior àquele que é identificado, que é já de 7,1%, se não estou em erro, 7,1% no final do primeiro semestre do ano. Tendo em conta que não está ainda aqui o pagamento do subsídio de férias, porque o Governo protelou para novembro, não querendo cumprir a orientação do pagamento do subsídio de férias, remeteu para o fim do ano, tendo em conta que aqui não estão os dados do IFP e tendo em conta que o Governo foi confrontado com a inconstitucionalidade de um conjunto de normas que provocavam a diminuição da despesa, eu, sinceramente, e da parte do PCP, lhe pergunto, Sr. Secretário de Estado, como é que nos pode dizer, temos as maiores dúvidas sobre essa sua afirmação, que estamos em linha com as previsões e com as metas, com as previsões do Governo e com as metas do pacto que foi assinado entre o PS, PSD, CDS e o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia. Porque 5,5%, que é já uma meta revista, após os sucessivos falhanços do Governo, nomeadamente ainda nas mãos dos seus antecessores, mas 5,5%, que é já uma meta revista para 2013, significaria que para cumprir essa meta o Governo teria de ter medidas em carteira durante o segundo semestre que posicionariam o déficit abaixo dos 4% no segundo semestre de 2013, para assegurar o 5,5% em 2013. Bem, não, olhando para os dados que aqui faltam, IFP, subsídio de férias e os custos da inconstitucionalidade, os custos do ponto de vista do Governo são custos, sinceramente custa-nos a crer que esta meta seja cumprida. Portanto, Sr. Secretário de Estado, deixo-lhe estas notas iniciais, que não são propriamente, não terminam com um ponto de interrogação, mas que eu julgo que dão claramente para nos esclarecer, tendo em conta as dúvidas manifestadas. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não porque tenha propriamente grandes questões a acrescentar, mas apenas alguns comentários que julgo úteis. Sr. Secretário de Estado, bem compreendo todas as questões, ou melhor, explicações que colocou às minhas questões. Não é isso que está em causa. A questão é que, mesmo um mínimo da função, um mínimo regional, não é necessariamente o retrato de um bom país, nem o retrato de uma boa situação orçamental nem financeira. E aceitemos que estaremos perante um mínimo, porque podemos não estar. Como o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, a partir do ponto é impossível traçar uma só reta, é possível traçar, isso sim, um número infinito delas. E, portanto, nós não podemos fazer essa extrapolação, a não ser que nos traga, como foi solicitado pelo Partido Socialista, alguns outros indicadores que nos permitam, de certa forma, começar a perceber onde se situam os próximos pontos do nosso gráfico. Mas o que é importante nós compreendermos é que o facto de batermos no fundo, mesmo que estejamos a bater no fundo, em nada beneficia a política do Governo e o Estado a que já trouxe o país. Porque este Estado, independentemente do que vier no próximo trimestre, é um estado de grande decadência da nossa economia, de quase cessação da atividade económica, de um alastramento do desemprego acima daquilo que é suportável para os portugueses, se é que algum desemprego é suportável. E aquilo que nos vem aqui dizer é que tem esperanças, que no próximo semestre o déficit orçamental se cifra abaixo dos 3,9% sensivelmente, fazendo as contas de modo grosseiro, sem a ponderação devida dos dias úteis de cada mês, que se situa nos 3,9%, e que acha que isso é possível, mesmo tendo em conta que é nesses meses que vai ter que desembolsar o subsídio de férias, coisa que não fez nos primeiros meses do primeiro semestre, nos meses do primeiro semestre, mesmo tendo em conta que algumas das medidas que o Governo previa aplicar não poderão avançar por força da sua inconstitucionalidade, mesmo assim tem essa confiança. Bem, é uma confiança que registramos, também não tenho aqui nenhum dado para lhe dizer que é impossível, mas de acordo com os dados que nos mostram, é bastante sensato da parte do PCP, julgo, dizer que temos dúvidas do cumprimento dessa meta. E aproveito para dizer, Sr. Secretário de Estado, e ao PSD, que o PCP não vem aqui nem exigir que se cumpra o déficit, nem criticar o facto do Governo não estar a cumpri-lo. O PCP vem aqui denunciar que este Governo impôs este pacto sobre os portugueses para conseguir um déficit.
um determinado déficit. Até hoje falhou sistematicamente, de tal forma que todos os déficits, todas as metas tiveram de ser sucessivamente revistas. Como é o caso desta de 5.5 para 2013, porque no memorando inicial estava 3. Aquilo que estamos aqui a dizer não é que o Governo faz mal em não cumprir ou que faz bem. Estamos a mostrar que esta receita está errada. Que esta receita que foi mostrada aos portugueses, imposta aos portugueses, como a forma para chegar a um determinado déficit, não chegou a déficit coisa nenhuma. Não chegou às metas que o Governo propunha. Portanto, aquilo que estamos aqui a dizer, Sr. Deputado, não é contradizer-nos nos termos que colocámos anteriormente. O Sr. Deputado é que está a ser profundamente incoerente. Porque disse aos portugueses que ia impor-lhes estes constrangimentos, que ia alastrar o desemprego, que ia mandar mais pessoas para a rua, inclusivamente na função pública, que ia baixar salários, baixar pensões, cortar na saúde, cortar na educação, para conseguir o déficit. E não conseguiu. E mesmo assim continua a dizer que tudo corre bem. Então quem é que está aqui a ser incongruente? São aqueles que dizem que não vamos chegar às metas do déficit por esta via e que isso é um engodo e uma trapaça para conseguir baixar os salários dos portugueses para garantir os lucros da banca e dos agiotas? Ou são aqueles que nos dizem que sim, senhor, quanto mais cortarmos, mais vamos conseguir cumprir, e até hoje nunca conseguiram dar provas de que isso seja verdade? Bem, o Sr. Secretário de Estado não espero que responda, até porque a interpelação não lhe foi diretamente dirigida, mas presumo que se identifique com as palavras dos deputados do PSD nesta Assembleia, e se quiser comentar será bem-vindo.